Olá, tudo bem com você? Eu sou o pastor e jornalista Michelson Borges, sou editor da revista Vida e Saúde, a revista mais antiga de saúde, sendo publicada ininterruptamente no Brasil há mais de 80 anos. Eu convidei aqui para conversar hoje sobre um tema interessante, polêmico também, os meus amigos Dr. Marcelo Niek e o Dr. Ivan Stabnov. Quero apresentá-los aqui para vocês, a especialidade de cada um, né? Dr. Ivan é gastroenterologista e endoscopista digestivo, também colaborador da revista Vida e Saúde, ele responde pela seção Clínica Geral, é um dos nossos revisores também técnicos da revista. Dr. Marcelo Niek Leal, especialista em medicina preventiva e diagnóstico por imagem, também colaborador da Vida e Saúde, né? Ele escreve artigos para nós, também tem colaborado como um consultor da revista Vida e Saúde. E o tema de hoje, aqui nessa nossa conversa, é vacinação, vacinas, especificamente vacina Covid-19. Sobre vacinas de modo geral, eu quero indicar para você, e vou deixar aqui na descrição do vídeo o link, uma matéria que publicamos, uma matéria de capa sobre esse assunto, há uns 2 anos mais ou menos, na Vida e Saúde, e você pode então ler e se inteirar sobre vacinas de modo geral, porque hoje a conversa é sobre vacina de Covid-19. Dr. Marcelo também foi diretor do Departamento de Saúde da Divisão Sul-Americana da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que é a sede para todos os países de fala hispana e portuguesa, no caso do Brasil, aqui são 8 países, né? 8 países no total. Na América do Sul, né? Ok. Bom, vamos à nossa conversa aqui, mas antes de entrarmos no tema vacinas, eu quero aproveitar a experiência deles, de vocês, porque ambos pegaram Covid, né? Pegaram aí o vírus, coronavírus, só que a reação aí foi um pouco diferente, né? Os desdobramentos foram um pouco diferentes, bem diferentes, né? Em relação de um para com o outro. Ivan, como é que foi a sua experiência com a Covid? Michelson, a minha foi assim meio que por acaso, né? Era dia 29 de fevereiro do ano passado, a gente nem tinha Covid a princípio no Brasil. Estava começando tudo, né? Uhum. E eu peguei uma gripe forte, né? Eu acordei no sábado de manhã, sexta-feira para o sábado, assim, de madrugada, muita coriza, muito espirro, me sentindo mal. Eu, como tenho rinite, e é uma coisa que eu aprendi, né? A gente nega e a gente justifica, né? Uhum. E aí eu achei que fosse isso. Fiquei meio mal, fui até para a igreja, o compromisso que eu tinha na igreja, mas fui meio malzinho ali, espirrando, tossindo e tal. Quando voltei, comecei a ter febre, muita dor no corpo, mas muita dor no corpo, como nunca senti na vida. E eu fiquei 2 dias assim, sábado e domingo. Domingo, para você ter uma ideia, eu fui levantar da cama ao meio-dia, coisa que eu não faço. Acordou, abriu o olho, sai da cama, vamos fazer as coisas. E depois, na segunda-feira, eu já estava relativamente bem, sem febre, sem dor no corpo, ainda um pouquinho de tosse, espirro e tal, mas fui trabalhar normalmente, eu nem sabia, não tinha nem teste para coronavírus assim... disponível em larga escala, claro. Não tinha, né? E depois passou e fiquei com uma tosse residual por 2 meses, depois fiquei muito bem, bem diferente da história do Niek, né? Doutor Marcelo, a sua experiência foi bem dramática, né? Eu aproveito, né, Michel, para agradecer você que está assistindo a gente, que orou por mim. Foi uma situação um pouco dramática, um pouquinho diferente. Eu passei 30 dias internado no hospital, 20 dias na unidade de terapia intensiva e destes 11 dias entubado. Literalmente lutei pela vida. Fiquei entre a vida e a morte pela graça de Deus, amém, pela oração dos amigos, dos irmãos e de todos, né? E pela equipe médica maravilhosa que trabalhou com a gente pôde estar aqui, né? Pôde sobreviver e estar aqui hoje, né? O céu está te aplaudindo. Amém, né? Amém. Mas conhecer a doença de dentro, em todos os seus aspectos, foi uma experiência terrível, sem dúvida nenhuma. Ou seja, conversar com eles aqui, eu não estou aqui apenas com médicos, né, que têm se especializado, têm se informado, né, a respeito desse assunto, para orientar, para tratar também, mas também são pessoas que estiveram do outro lado, né, como pacientes e enfrentaram realmente a doença, né? Doutor Marcelo, por que, agora indo ao ponto, né, por que há tanta polêmica em relação com essas novas vacinas que foram desenvolvidas para lidar com esse problema que quase levou a sua vida, né, a Covid-19? Muito bem. Eu acho que é importante a gente começar pontuando, você usou assim o plural, né? As vacinas. Pontuando bem isso, não existe uma vacina contra a Covid-19. Nós estamos falando, na verdade, de um conjunto, são mais de 150 projetos para desenvolver uma vacina hoje em estudo no mundo.
Esses projetos estudam diferentes formas de desenvolver uma vacina, que nós chamamos de biotecnologias, e todos eles tentam achar uma solução para promover a imunidade, a produção de anticorpos contra a Covid-19. Agora, por que é polêmico? Bem, primeiro é polêmico porque está relacionado com uma pandemia, é uma experiência nova para todos nós, né? A última pandemia já tem bastante tempo. É uma pandemia cercada de mistérios, de especulações, então naturalmente tudo que envolve essa pandemia já traz uma polêmica intrínseca em si. Além disso, foi uma vacina desenvolvida num tempo rápido, então a história do desenvolvimento vacinal é uma história de longo prazo e de repente uma vacina num tempo rápido, interesses econômicos, políticos, financeiros, sociais, religiosos. Então, tudo isso formou um cenário muito apropriado para especulações. Doutor Marcelo, né? Só antes de prosseguir, apesar de já ter havido outras pandemias, né, no mundo, e algumas até muito mais levaram a graves, talvez, ou muitas mais pessoas morreram. Mas nunca houve assim uma união de esforços global, um investimento tão grande para desenvolver novas vacinas. Claro, veja, e isso talvez seja característica dessa pandemia, porque ela bateu na porta de todas as pessoas em função da globalização. O trânsito de pessoas hoje no mundo, o acesso da informação e o trânsito de pessoas faz com que a dimensão de um efeito nocivo como esse da pandemia tenha um impacto muito maior. Outra coisa que eu quero destacar é a diferença da Covid-19. A Covid-19 não é uma doença estigmatizada, ela não tem um nicho, ela não tem um grupo de pessoas, ela não tem um grupo de risco. É uma doença que bateu na porta de todo mundo, de todos os países, ricos, pobres, desenvolvidos, subdesenvolvidos. Mas eu gostaria de terminar essa primeira parte falando sobre a reação à polêmica vacina. Eu costumo dividir em 3 blocos. Existe o grupo que é anti-vacina de maneira em geral, e eles têm as suas razões, as suas discussões éticas, as suas discussões técnicas, os aspectos filosóficos envolvidos. Então existe esse segmento. Eles não são contra a vacina da Covid, eles são contra a vacinação como um método que é um método de medicina de massa, de medicina de população. Existe um segundo grupo, que é o grupo que enxerga ou supõe que exista um movimento de manipulação, um movimento de aniquilação populacional, um movimento de nova ordem mundial, um movimento conspiracionista, como alguns chamam, enfim, um grupo que enxerga na Covid-19 e na vacina uma estratégia de controle populacional, por qualquer razão. E existe, Ivan, um terceiro grupo, que é o grupo que não é contra vacinas, mas o grupo que tem dúvidas. Por que essa vacina saiu tão rápido? Essas biotecnologias são seguras? Eu devo vacinar os meus filhos? Então são dúvidas pertinentes. E cada grupo tem as suas razões e devem ser. Eu gostaria de propor que nessa conversa a gente se concentrasse principalmente no maior grupo, que é o grupo que tem dúvidas. Eles não são contra as vacinas de maneira em geral, eles não estão envolvidos numa suposição ou em hipóteses conspiracionistas, mas eles têm dúvidas legítimas. É o pai de família, é o trabalhador, é a pessoa que vai para a igreja, quem já teve Covid, pessoas que estão assim, olha, eu queria uma orientação de uma pessoa confiável, de uma fonte confiável. Então essas pessoas que têm dúvidas com respeito a essa vacina específica não podem ser chamadas de anti-vax, né? De jeito nenhum, não podem ser chamados de anti-vacinas. Já existem há um bom tempo por aí. Com certeza absoluta. Ok, então o nosso foco aqui vai ser tentar esclarecer esse público aí, né? E só um adendo, né, Michelson, não desmerecendo quem é contra a vacinação, não desmerecendo quem supõe haver uma manipulação, não há aqui nenhum tipo de desmerecimento de nenhum grupo, mas para manter o foco dos argumentos apresentados e da temática que vai ser tratada. Muito bom. É bom esclarecer isso de antemão, né? Doutor Ivan, quais são as principais biotecnologias que vêm sendo usadas para desenvolver essas novas vacinas? Muito bem, nós temos basicamente 2 tipos de vacinas de uma forma geral, de forma global, né?
aquelas vacinas de primeira geração, já conhecidas, já largamente utilizadas. Uma delas que a gente vai receber no Brasil, já está recebendo, é a vacina da Sinovac, a Coronavac, né? Essa vacina, ela utiliza o quê? Um vírus atenuado. Então, você pode usar o vírus morto, né, e que leva o corpo a produzir anticorpos contra aquele antígeno, ou pode usar vírus atenuados, que é o caso, né? São largamente conhecidas, são bem seguras. Essa técnica já é usada há muito tempo. Já usada, há mais de 40 anos a gente já tem. Para outros vírus. Para outros vírus. Então, se eu fosse falar em segurança, eu diria que essa é bastante segura comparado a outras que a gente ainda não conhece profundamente e que podem até ser seguras. A gente ainda não tem muito conhecimento. Podem até ser mais seguras, só que não se sabe ainda. Não se sabe ainda. É o tempo que vai mostrar, né? E a de terceira geração, que são vacinas que levam sequenciamento genético, um pedaço do gene do vírus, né, ou a replicação desse pedaço, para dentro da célula, e a célula acaba produzindo uma proteína, uma substância que o organismo reconhece como antígeno e começa a criar anticorpos contra aquela substância, contra aquela proteína, que vai, obviamente, também ser contra o vírus que por acaso penetrar o corpo. Aí você tem dois grupos. Você tem o grupo que introduz um RNA chamado mensageiro, mRNA, né? Esse mensageiro RNA vai para dentro de uma organela, de um pequeno órgão dentro de uma célula, não atinge o núcleo, né? E esse órgão, essa organela, chamada ribossomo, ela produz, né, essa proteína, e aí o corpo entende que essa proteína é estranha e produz anticorpos. E tem então esse mRNA não entra no núcleo, não entra no núcleo, não atinge ali o DNA da célula. Não, mas a outra sim. Okay. A outra é uma vacina que é DNA, ele entra no núcleo, ele não mexe com o DNA humano, mas no núcleo ele faz um mRNA, ele produz um mRNA que vai fazer a mesma coisa que a outra fez, né? O exemplo da primeira, por exemplo, é a Pfizer-BioNTech, e da segunda seria a Oxford AstraZeneca, a Sputnik 5 também, que a gente ainda não tem no Brasil. Ivan, só um adendo, né? Não sei, uma questão de nomenclatura. Então, a vacina de primeira geração, vírus atenuado ou inativado. E aí eu acho que no atropelo das palavras, então a Coronavac é uma vacina de vírus inativado. Perfeitamente. Inativado, né? Acho que saiu um atenuado na hora, só para esclarecer ali o nosso telespectador. Ok, correto. É um vírus completamente inativado. Ele é morto, ele não tem ação, ele não produz doença. Exatamente. Né? Então o propósito de qualquer uma delas é sempre o de ativar o sistema de defesa. Perfeitamente. Nosso sistema de defesa. É o que a vacina em geral quer fazer. Aí os caminhos é que variam, né? As tecnologias é que variam, né? As biotecnologias, né? Muito bem, doutor Marcelo, com toda essa polêmica, essa discussão, que tem um lado positivo, que eu acho que as pessoas acabam se inteirando mais sobre tecnologias, né, sobre biologia, sobre medicina. Claro. Né? Desde que as fontes sejam, né, seguras. Aliás, eu quero deixar para você aqui na descrição do vídeo também alguns links para você se inteirar sobre esse assunto com fontes seguras. Muito né? bom, sem dúvida. Isso é importante. Então, nessa polêmica toda, nessas discussões, a gente tem ouvido falar muito sobre segurança e eficácia. Explica um pouquinho para a gente o que significa isso. Muito boa pergunta. Eu acho que há muita confusão nesses termos. Quando nós falamos de segurança em biotecnologias, em vacinas, nós estamos falando sobre efeitos colaterais, efeitos indesejados, efeitos deletérios num nível aceitável. Então, a gente tem que entender que as vacinas são como medicamentos. Elas não são isentas de efeitos colaterais. Não existe vacina 100% segura. Não existe medicamento 100% seguro. Não existe cirurgia 100% segura. O que existe é técnicas que nós utilizamos para qualquer atividade médica que produzem um mínimo de dano que é justificável diante do benefício. Então, uma vacina dita segura é uma vacina que provoca um nível de efeito colateral tolerável, ou seja, ela causa um dano menor do que o benefício. Ela vai salvar vidas, mas ela pode ter, por exemplo, algumas reações. Umas reações pequenas, reações moderadas, ou em alguns casos até reações graves. Isso eu estou falando de vacinas de maneira geral, não é da coronavírus, não é do coronavírus, da Covid-19. Agora, quando nós falamos de eficácia, não tem nada a ver com segurança. Eficácia, num estudo clínico,
é a quantidade de imunizações efetivas que nós conseguimos. Então eu peguei 100 pessoas de uma maneira bem simples, apliquei a vacina num protocolo de estudo, 70 ficaram imunes dentro do que eu considero no protocolo do estudo. A eficácia da vacina é de 70%. Eu queria aprofundar um pouco essa questão e falar que a eficácia pode estar relacionada a desfechos clínicos. O que quer dizer? Eu peguei 100 pessoas, apliquei uma vacina. Qual desfecho eu estou analisando? A morte. Nenhuma pessoa morreu. A vacina, 100% eficaz, melhor dizendo, 100% eficaz para a morte. Agora eu vou analisar um outro desfecho, internações clínicas. A pessoa tomou a vacina, precisou se internar. De 100 pessoas, 20 se internaram, 80 não internaram. Então, para o desfecho internação, eu tenho 80% de eficácia. Agora eu vou considerar sintomas leves. A pessoa tomou a vacina e teve febre, perda de olfato, tosse, mas teve sintoma leve. 60 tiveram, 40 não tiveram. 60% de eficácia. Então isso é para a gente entender que quando a gente fala de eficácia, eu posso fazer a leitura global, ou eu posso fazer por desfechos. E isso andou causando alguma confusão na mídia. Porque, mas a vacina tal tem eficácia de X, de Y, de Z, muda toda hora. Não, eu estou fazendo uma análise por desfecho. E segurança, não existe vacina 100% segura. Não existe medicamento 100% seguro e nem cirurgia 100% segura. Existem riscos toleráveis. E na realidade, se você pensar numa população global, né, de pessoas vacinadas, aqueles que iriam morrer com a doença e aqueles que vão morrer com a vacina, por exemplo, de uma forma geral, é mais interessante você vacinar? Vacinar todo mundo, claro. E ainda vou mais a fundo. Quando a gente fala de população, de saúde coletiva, de medicina comunitária ou saúde pública, nós temos que pensar no efeito numa grande população. Então, se eu pego uma população de 100 milhões de pessoas e a vacina tem uma eficácia de 50%, significa que se 100 milhões foram vacinados, 50 milhões não vão morrer e não vão precisar de internação, por exemplo. Então, o que vai acontecer? Diminui o número de pessoas com problemas. Exato, e eu também vou abrir vaga no hospital para os que não forem imunizados. E aqueles que estão morrendo de outras doenças que não tinham tratamento também não vão mais morrer. Então, o benefício, ele é global, ele não é só a taxa, né? Agora, um último termo, Michel, se você me permite, né? A gente falou de segurança, eficácia é na pesquisa, e eficiência é quando eu aplico na vida real, nas pessoas, não mais na pesquisa. Então nós não temos ainda eficiência das vacinas no Brasil, porque não começamos ainda a vacinar. Agora, como o universo de vacinados vai ser muito grande, né? Espera-se que bilhões de pessoas, é esperado que realmente haja uma quantidade razoável também de complicações, de efeitos colaterais. Se você fala que a vacina tem 0,5% de efeito colateral, vamos supor, né? 0,5%. Então, em cada 1.000 pessoas, 5 pessoas. Quando eu falar em 1 bilhão de pessoas, eu estou falando de 5 mil, de 50 mil, não estou fazendo a conta agora, mas esse número vai ficando expressivo. Agora, quando você fala de 1 bilhão de pessoas vacinadas, estamos falando de pessoas que vão deixar de morrer, vão deixar de ocupar leitos em hospitais, vai mobilizar a economia, empregos. Então são benefícios indiretos, né? Entendendo que isso não é exclusivo da vacina do Covid. Claro. A vacina pode dar problema e todas dão. E todas dão. Qualquer uma, em qualquer momento. Exatamente. Se vacinássemos 1 bilhão de pessoas contra o Alguns sarampo, vão por morrer. exemplo, de uma vez, teríamos efeitos colaterais também, sem dúvida nenhuma. Embora seja uma vacina já consagrada, testada, sem dúvida nenhuma. Segura dentro da... Doutor Ivan, nesse ano, né, 2020, o ano passado, né, houve grandes avanços, né, em pesquisa, grandes investimentos também, bilhões de dólares para se desenvolverem vacinas. Claro que isso vai ter um efeito positivo para a medicina. Pode comentar um pouquinho para nós aí quais serão os efeitos colaterais positivos, né, para a área médica decorrentes dessas pesquisas de
com vacinas? Na crise a gente encontra soluções. O ser humano tem essa capacidade. Nas guerras, nas crises. Crise, dizem que em chinês significa oportunidade. É a oportunidade de desenvolver medicina. É triste, mas por outro lado acaba tendo a coisa boa, né? É a coisa a boa. Poliana tira lá as lições das coisas ruins que acontecem. Né? Então aí essa é uma coisa boa. Por exemplo, quando você fabrica uma vacina naquela geração anterior, né, na primeira geração, isso leva tempo, muito tempo. Você tem que cultivar células, cultivar vírus e tal, isso demora. Essa vacina mais atual, ela bypassa, ela passa por cima desse processo. Ela pega uma sequência lá do vírus E multiplica, né, rapidamente, Por exemplo, quer ver uma coisa? Se essa nova geração de coronavírus, essa mutação, esse outro tipo, esse subtipo, não conseguir ser imunizado pela vacina, rapidamente vão pegar essa sequência e vão fazer uma nova vacina, porque já tem a tecnologia, está mais fácil. Outra coisa é o custo disso, é muito mais caro. Você também não vai gastar... Muito mais caro cultivar o micro-organismo, claro. Então você economiza recursos, né? Você pode criar outros remédios genéticos, né? Terapias gênicas, né? Entrando na bioengenharia aí, que você vai resolver problemas sem o efeito colateral de remédios muitas vezes, né? Então assim, são bons efeitos colaterais dessas novas terapias. Eu acho que são muito interessantes. Vieram para somar, eu acho que a gente pode dizer isso. A gente não pode criticar sem antes experimentar. Pode ser que as primeiras vacinas ainda tenham problemas, apresentem problemas. Isso será corrigido. Né? Sem Porque dúvida nenhuma. A tecnologia em cima disso, o dinheiro que é empregado, tem muita gente em cima disso, muitos cientistas, gente muito boa trabalhando nesse tipo de Sem coisa. dúvida E é claro nenhuma. que os laboratórios querem ter um resultado positivo. O laboratório quer lucro. É Sim. claro que a gente entende que existe o benefício da raça humana e tal, mas ninguém vai fazer o remédio para não ganhar nada. Claro, né? claro. Não tem jeito. Não, eu posso até dizer aqui, né? Existe o interesse financeiro, claro. Existe o interesse acadêmico. Sim, Quem não quer ser laureado, né? Claro. Como um dos... O inventor, o inventor ou o descobridor, ou o serviço à instituição. Existe, então, o interesse financeiro, o acadêmico. Existe o interesse filantrópico. Sim. Existem pessoas que estão fazendo pelo bem comum dos outros, né? Buscando uma solução. Existe o interesse médico, a missão de salvar vidas, enfim. É uma conjunção de fatores, né? A gente está ouvindo aí os trovões, né? Vamos em Mas frente. enquanto não chove, a gente continua a conversa aqui, né? Doutor Marcelo, quero aproveitar um pouquinho agora a sua experiência como diretor de saúde, Departamento de Saúde da Divisão Sul-Americana. Você ocupou esse cargo por algum tempo lá em Brasília, né? A Igreja Adventista, ela emitiu aí um documento oficial sobre vacinas. Você leu, você já estudou esse assunto, e o doutor Ivan também. Pode comentar um pouquinho aqui pra gente. Muito qual bem é a lembrado. posição da Igreja Adventista com respeito a esse assunto? Muito bem. Vamos então fortalecer e esclarecer alguns aspectos sobre a relação da Igreja Adventista e essa polêmica das vacinas e especialmente da Covid-19. Então a Igreja emitiu um documento esclarecendo, primeiro e mais importante, você que está me ouvindo agora, a decisão de se vacinar contra a Covid-19 ou qualquer outra vacina é única e exclusivamente sua. É pessoal. É pessoal. É pessoal. A igreja não é consciência de ninguém. O que a igreja fez foi esclarecer que não existe uma relação entre a decisão de se vacinar e a nossa religião. Eu não estou proibido de me vacinar porque sou adventista. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E eu não devo me vacinar porque sou adventista. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então a igreja falou, olha, a decisão de vacinar ou não é de cada membro. Nós, como instituição, reconhecemos sim o papel e a importância das vacinas como uma ferramenta médica, uma ferramenta imperfeita, com problemas, mas que é utilizada em consonância com os princípios éticos e médicos para salvar vidas. Agora, cada pessoa deve se informar de todos os aspectos e tomar a sua decisão. Então, de novo, só enfatizando mais uma vez, não há relação entre a nossa religião e a prática ou não da vacinação. Existem membros da nossa igreja e de qualquer outra igreja que escolhem não vacinar a si ou a seus filhos, por diversas razões, como eu já mencionei. E existem membros da nossa igreja e de qualquer outra igreja
que seguem as orientações dos órgãos de saúde e adotam a vacinação como método de prevenção de doenças. Eu acho que isso tem que ficar bem claro para todo mundo. É importante, né? Entendendo que a igreja é favorável. A igreja apoia o uso de vacinas, claro, sem dúvida nenhuma. Vacinas, mesmo porque é um recurso para a saúde pública. Ela entende como um recurso médico aceitável, sem dúvida. E não é uma nenhuma. posição nova, né? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também O link, né, Michelson, desse documento. Do documento e também de uma situação interessante em que no século XIX, Ellen White também fez uso de vacinas. Favorável ao uso de vacinas e ela mesma foi vacinada. E ela mesma foi vacinada. Eu vou deixar aqui também na descrição esse lance histórico aí, né? Isso é interessante conhecer também. Bom, haveria muito mais coisas para a gente tratar aqui, só que eu quero já anunciar para você que em breve, daqui a pouco tempo, nós teremos uma edição especial da Vida e Saúde tratando desse assunto. Inclusive, os doutores Ivan e Marcelo participaram dessa matéria, dessa reportagem especial, e outros dois médicos também, o doutor Everton Gomes e o doutor Alexandre também. Doutor Alexandre e o doutor Dorival. E Dorival, que é infectologista, né? 5 médicos. Então, assim, foram 5 médicos que eu entrevistei, tive a alegria de conversar com eles. E, olha, matéria boa, né? Matéria especial, um pouco mais extensa do que o comum, mas que realmente ficou boa e o assunto merece, né? Então, isso aqui é só uma prévia para você, quem sabe, despertar aí o interesse para depois ler a matéria na revista e posteriormente no site revistavidesaude.com.br. Tá aí embaixo o endereço para você, revistavidesaude.com.br. Tem muito material bom ali para você, viu? Doutor Ivan, doutor Marcelo, as considerações finais aqui, um último recado aqui para os nossos amigos que estão nos acompanhando aí. Vou falar primeiro que eu sou mais rápido, né? Que tem mais um dom melhor da palavra do que eu, né? Amigo, se você tem dúvida sobre a vacinação, se ela realmente é importante para você, para sua família, estude o assunto. Existem fontes seguras, fontes corretas. O pastor Michel está deixando aqui na descrição, né? Tem o link aí para você dar uma olhadinha, para a senhora dar uma olhadinha, o amigo que está em dúvida. Mas uma coisa eu posso te falar, das vacinas atuais, a que mais segura, tem mais segurança é a Coronavac. Pode se discutir aí politicamente, qualquer coisa, isso não importa, nós estamos falando de ciência, né? Porém, a gente não pode descartar que outras vacinas sejam tão seguras quanto ou até mais seguras. Então, pense com carinho a respeito da vacinação. Bem, pessoal, eu posso falar duas coisas, né, para terminar. A primeira, tudo que é novo assusta. Então, quando a gente estuda a história da medicina, comentava ainda há pouco isso com o Michel, a primeira vez que se resolveu abrir a cavidade abdominal, aquilo era considerado uma profanação, porque você não tinha acesso, nunca tinha sido feito. A primeira vez que se abriu o crânio, a primeira vez que se abriu a caixa torácica, a anestesia, o coração. Hoje nós fazemos cirurgias por dentro dos vasos sanguíneos. Hoje eu faço procedimentos olhando uma câmera e manipulando equipamentos. Robôs. Hoje nós temos biotecnologias muito avançadas em termos de medicamentos, técnicas cirúrgicas, diagnóstico. Né? Eu trabalho primariamente com medicina de diagnóstico, então nós temos uma ciência que é algo assim inacreditável em termos de evolução do conhecimento humano, de desenvolvimento do conhecimento humano. Então eu posso dizer para você, aqui não é o tempo nem o espaço para isso, que a biotecnologia das vacinas genéticas assustam porque é um tema novo. Mas quando você aprofunda nesse assunto, mesmo não sendo da área de saúde, existe literatura que explica isso em termos mais acessíveis, você compreende que não é tudo isso que as pessoas estão falando, ao contrário, né? Existe um conhecimento, uma base de conhecimento, existe uma base de biotecnologia, e eu vou falar por mim agora, que me permite ver um indicativo de segurança muito forte, embora o tempo vá corroborar isso ou não. A segunda coisa que eu queria dizer para você é: as coisas novas assustam, mas a gente precisa formar as nossas convicções com base na fé em Deus, na oração, no testemunho de pessoas que nós confiamos e na base de conhecimento disponível. Então eu vou falar por mim, não estou aqui dizendo para ninguém, tome vacina, não tome vacina. Eu e a minha família tomaremos a vacina. Eu e a minha família tomaremos a vacina. Ah, mas você já teve Covid. Mas tomarei, porque os níveis de anticorpos estão caindo, estão declinando, e eu quero me proteger. E eu vou vacinar a mim e a meus
filhos e a minha esposa também, que tomou a decisão de tomar a vacina. Por quê? Porque nós cremos na ciência por detrás dela. Então, eu estou falando isso para dividir com você uma coisa particular da minha vida. Agora, para mostrar que eu acredito no que eu estou falando. E como cristãos adventistas, né, que estudam as profecias, que estudamos as profecias, entendemos também que este mundo ele está indo de mal a pior, né? É esperado isso. Jesus, né, em Mateus 24, por exemplo, ele anunciou que viria, antes de sua vinda, doenças, infelizmente fome, guerras, enfim. Antes de melhorar definitivamente, as coisas vão piorar. Só que nós cremos também num Deus misericordioso, bondoso, que ajuda o ser humano, concedendo a ele inteligência para amenizar as consequências dessas pragas, dessas coisas ruins que estão acontecendo e vão piorar neste mundo. E cremos que Deus, sim, ele ilumina cientistas, médicos, pesquisadores, para que possam desenvolver tecnologias a fim de amenizar esse sofrimento humano, né? Então que nós possamos também orar por essas pessoas que estão na linha de frente, né? Os médicos, os enfermeiros, os profissionais de saúde, os pesquisadores, para que eles possam cumprir seu trabalho e fazer esse bem à humanidade, né? Nas diversas áreas em que eles estão ali trabalhando e desenvolvendo pesquisas. Espero que essa conversa aqui tenha sido proveitosa para você. Doutor Ivan, muito obrigado. Doutor Marcelo, muito obrigado também. Foi um prazer. Que Deus continue usando vocês, né, essa missão de vocês, de ajudar pessoas a ter mais saúde, não só física, mental, mas também espiritual. Um grande abraço, que Deus abençoe você e também a sua família.